Aviso: este vídeo foi feito por um hobbyista em elétrica e eletrônica que faz elétrica e eletrônica como hobby desde os 7 anos de idade. Portanto, o conteúdo não é oficial e pode conter erros técnicos. Por este motivo, não considerar este material como oficial. É apenas para que profissionais de tecnologia saibam um pouco mais como manusear de maneira correta e eficiente a energia elétrica. Cuidado! A energia elétrica é muito perigosa. Tenha qualificação e entendimento antes de manusear qualquer parte elétrica e eletrônica de qualquer local ou sistema. Para sua segurança, antes de realizar qualquer manutenção no sistema elétrico do local, consulte profissional especializado. Energia elétrica. Ela faz movimentar as nossas vidas, nossos sistemas e todos os sistemas produtivos, nos dá calor no inverno e frio no verão, e faz parte das nossas vidas. Na tecnologia da informação, ela é fundamental para o correto funcionamento dos nossos equipamentos de tecnologia da informação, e ela também pode ser muito perigosa se manusear de forma incorreta. Portanto, o canal 2 do Wanderson Nerd, em parceria com a rádio CBS, Comunicações Brasileira de Sistemas, a rádio dos profissionais de TI, apresenta a série Ligando o Servidor na Tomada. Bem-vindos à série Ligando o Servidor na Tomada. Conteúdo da parte 1, Introdução, a história da eletricidade. História da eletricidade. Foi descoberta por um filósofo grego chamado Tales de Mileto que, ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, observou que pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídas pelo próprio âmbar. Do âmbar, ou elétron, surgiu o nome eletricidade. No século XVII foram iniciados estudos sistemáticos sobre a eletrificação por atrito, graças a Otto von Guericke. Em 1672, Otto inventa uma máquina geradora de cargas elétricas onde uma esfera de enxofre gira constantemente atritando-se em terra seca. Meio século depois, Stephen Gray fez a primeira distinção entre condutores e isolantes elétricos. Durante o século XVIII, as máquinas elétricas evoluem até chegar a um disco rotativo de vidro que é atritado a um isolante adequado. Uma descoberta importante foi o condensador, descoberto independentemente por Ewald Georg von Kleist e por Petrus von Musschenbroek. O condensador consistia em uma máquina armazenadora de cargas elétricas. Eram dois corpos condutores separados por um isolante delgado. Mas uma invenção importante de uso prático foi o para-raios, feito por Benjamin Franklin. Ele disse que a eletrização de dois corpos atritados era a falta de um dos dois tipos de eletricidade em um dos corpos. Esses dois tipos de eletricidade eram chamados de eletricidade resinosa e vítrea. No século XVIII foi feita a famosa experiência de Luigi Aloisio Galvani, em que potenciais elétricos produziam contrações na perna de uma rã morta. Essa diferença foi atribuída por Alessandro Volta ao fazer contato entre dois metais à perna de uma outra rã morta. Essa experiência foi atribuída à sua invenção chamada de pilha voltaica. Ela consistia em uma série de discos de cobre e zinco alterados separados por pedaços de papelão embebidos por água salgada. Com essa invenção, obteve-se pela primeira vez uma fonte de corrente elétrica estável. Por isso, as investigações sobre a corrente elétrica aumentaram cada vez mais. Depois de um tempo, são feitas as experiências de decomposição da água. Em 1802, Humphrey Davy separa eletronicamente o sódio e o potássio. Mesmo com a fama das pilhas de volta, foram criadas pilhas mais eficientes. John Frederick Daniel inventou-as em 1836, na mesma época das pilhas de George Lachanche e a bateria recarregável de Raymond Louis Gaston Planté. O físico Hans Christian Ørsted
Observa que um fio de corrente elétrica age sobre a agulha de uma bússola. Com isso, percebe-se que há uma ligação entre o magnetismo e a eletricidade. Em 1831, Michael Faraday descobre que a variação da intensidade da corrente elétrica que percorre um circuito fechado induz uma corrente elétrica em uma bobina próxima. Uma corrente induzida também é observada ao se introduzir um ímã nessa bobina. Essa introdução magnética teve uma imediata aplicação na geração de correntes elétricas. Uma bobina próxima a um ímã que gira é um exemplo de um gerador de corrente elétrica alternada. Os geradores foram se aperfeiçoando até se tornarem as principais fontes de suprimento de eletricidade empregada principalmente na iluminação. Em 1875 é instalado um gerador em Gare du Nord, Paris, para ligar as lâmpadas de arco da estação. Foram feitas máquinas a vapor para movimentar os geradores, estimulando a invenção de turbinas a vapor e turbinas para utilização de energia hidrelétrica. A primeira hidrelétrica foi instalada em 1886 junto às cataratas do Niágara. Para ocorrer a distribuição de energia foram criados inicialmente condutores de ferro e depois os de cobre, e finalmente em 1850 já se fabricavam os fios cobertos por uma camada isolante de guta percha vulcanizada ou uma camada de pano. A publicação do Tratado sobre Eletricidade e Magnetismo de James Clerk Maxwell em 1873 representa um enorme avanço do estudo do eletromagnetismo. A luz passa a ser estendida como uma onda eletromagnética, onde consiste de campos elétricos e magnéticos perpendiculares à direção de sua propagação. Henrik Hertz, em suas experiências realizadas a partir de 1885, estuda as propriedades das ondas eletromagnéticas geradas por uma bobina de indução. Essas experiências observa que, se refletidas, refratadas e polarizada, do mesmo modo que a luz. Com o trabalho de Hertz fica demonstrado que as ondas de rádio e as ondas de luz são ambas ondas eletromagnéticas, deste modo, confirmando as teorias de Maxwell. As ondas de rádio e as ondas luminosas diferem apenas na sua frequência. Hertz não explorou as possibilidades práticas abertas por suas experiências. Mais de 10 anos se passa até Guglielmo Marconi utilizar as ondas de rádio no seu telégrafo sem fio. A primeira mensagem de rádio era transmitida através do Atlântico em 1901. Todas essas experiências vieram abrir novos caminhos para a progressiva utilização dos fenômenos elétricos em praticamente todas as atividades do homem. Alguns conceitos importantes, com nomenclatura específica que dizem respeito à eletricidade, são: carga elétrica, propriedade das partículas subatômicas que determina as interações eletromagnéticas desta. Matéria eletricamente carregada é influenciada por campos eletromagnéticos. Unidade do Sistema Internacional de Unidades, ampere por segundo, ou A.S, unidade também denominada de Coulomb, C maiúsculo. Campo elétrico, efeito produzido por uma carga no espaço que a contém, o qual pode exercer força sobre outras partículas carregadas. Unidade do Sistema Internacional, volt por metro, ou V/m, ou Newton por Coulomb, N maiúsculo / C maiúsculo, ambas equivalentes. Potencial elétrico, capacidade de uma carga elétrica de realizar trabalho ao alterar a sua posição. A quantidade de energia potencial elétrica armazenada em cada uma unidade de carga em dada posição. Unidade do Sistema Internacional, o volt, ou mesmo Joule por Coulomb, J maiúsculo / C maiúsculo. Corrente elétrica, quantidade de carga que ultrapassa determinada secção por unidade de tempo. Unidade do Sistema Internacional, ampere, ou mesmo que Coulomb por segundo, C maiúsculo / S minúsculo. Potência elétrica, quantidade de energia elétrica convertida por unidade de tempo. Unidade do Sistema Internacional, o watt, ou W maiúsculo, ou mesmo que joules por segundo, J maiúsculo / S. Energia elétrica, energia armazenada ou distribuída na forma elétrica. Unidade do Sistema Internacional, a mesma da energia, o joule, J maiúsculo.
Eletromagnetismo, interação fundamental entre o campo magnético e a carga elétrica estática ou em movimento. Os usos mais comuns da palavra eletricidade atrela-se à sua acepção menos precisa, contudo, refere-se a energia elétrica, referindo-se de forma menos precisa a uma quantidade de energia potencial elétrica ou então, de forma mais precisa, a energia elétrica por unidade de tempo, que é fornecida comercialmente pelas distribuidoras de energia elétrica. Em uso flexível, contudo, comum do termo eletricidade pode referir-se à fiação elétrica, situação em que significa uma conexão física e em operação a uma estação de energia elétrica. Tal conexão garante o acesso do usuário de eletricidade ao campo elétrico presente na fiação elétrica e, portanto, a energia elétrica distribuída por meio deste. Embora os primeiros avanços científicos na área remontem aos séculos 17, 18 e 19, os fenômenos elétricos têm sido estudados desde a antiguidade. Contudo, antes dos avanços científicos na área, as aplicações práticas para a eletricidade permanecem muito limitadas e tardaria até o final do século XIX para que os engenheiros fossem capazes de disponibilizá-la a uso industrial e residencial, possibilitando assim o seu uso generalizado. A rápida expansão da tecnologia elétrica nesse período transformou a indústria e a sociedade da época. A extraordinária versatilidade da energia, da eletricidade como fonte de energia levou a um conjunto quase ilimitado de aplicações, conjunto em que tempos modernos certamente inclui as aplicações nos setores de transporte, aquecimento, iluminação, comunicações e computação. A energia elétrica é a espinha dorsal da sociedade industrial moderna e deverá permanecer assim no futuro tangível. E agora, já sei toda a história sobre a eletricidade, sei sobre o surgimento, os criadores, etc. Mas e agora? Já posso ligar o servidor na tomada? Ainda não, pois no próximo capítulo da série você vai saber mais sobre grandezas elétricas e sistemas de medida. Até a próxima!